terceiro ano, vamos a mais uma aulinha. Essa agora é de revisão, tá? Ela contempla as aulas 21 e 22, que é escrever bem e escrever correto, tá? Então vamos lá. Aqui, o enunciado diz que leia o texto abaixo. Então vamos ler. Esse texto é um texto que está disponível no endereço eletrônico www.uol.com.br, tá bom? Então, saiu na seção de esporte e tem como título Empolgado com Rio. E lá aparece a figura do Dana White, tá? Bom, aqui diz assim, esporte, empolgado com Rio. Diz a manchete, presidente do UFC prevê abrir escritório no Brasil e evento na Rocinha. Essa é a manchete, tá? Vamos ver o que vai pedir o enunciado da questão. Reescreva a notícia, reescreva, vamos sublinhar o que é para fazer, tá? Corrigindo, então nós vamos corrigir a falha de paralelismo gramatical. Então vem aqui, a nossa atenção é sobre paralelismo. Mantendo o mesmo sentido, então a gente tem que observar, tem que ficar com o mesmo sentido. E fazendo o que? Nós vamos utilizar a norma padrão culta. Bom? Então o que pediu para fazer? Reescrever essa notícia, corrigindo essa falha de paralelismo gramatical. Mantendo o que? A norma culta padrão. Tá? Então a gente não pode perder o foco do enunciado. Quais são os comandos que foram dados? Esses comandos aparecem com verbos dando uma ordem, né? Escreva, bom? Então vamos lá, relembrando, paralelismo gramatical. Vamos entender aqui. Quando a gente vai escrever um texto e que geralmente eu tenho duas orações, a gente percebe isso quando vai aparecer algum conectivo que remete à ideia de adição, né? Então, geralmente a gente usa o i, mas também pode aparecer bem como, tá? E outros tantos que passam essa ideia de adição de duas coisas, duas ideias. Então, o paralelismo é isso. A gente tem que analisar duas ideias que estejam, mantendo a linearidade gramatical, tá? Não pode ultrapassar esse paralelismo. Ele não pode baquear um no outro, as ideias não podem estar atropelando umas às outras. Vamos ver aqui, presidente do UFC prevê abrir, então nós temos aqui, prevê abrir escritório no Brasil e evento na Rocinha. O que houve falha de paralelismo? Olha, aqui foi colocada essa construção i, né, que é para dar a ideia de adição. Então aqui a gente supõe que ele vai fazer duas coisas, né? Abrir o escritório e vai realizar um evento na Rocinha. Qual foi o erro aqui do redator? Ele, para sintetizar mais a ideia, ele não percebeu que aqui faltou verbo antes de evento, né? Então, para ficar de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, né, corrigindo esse paralelismo, a gente poderia colocar da seguinte maneira, aqui fica igual, né, a primeira parte. Presidente do UFC prevê abrir. Como aqui eu tenho uma locução verbal, a locução verbal é formada de verbo auxiliar mais o verbo principal numa das três formas nominais, né? Que é infinitivo, que é essa terminação R, que está no infinitivo, tem o gerúndio e o particípio. Gerúndio LDO, particípio aluído, tá? Então a locução verbal é formada a partir disso, o verbo auxiliar e o verbo principal, uma das formas nominais. Bom, continuando aqui, prevê abrir escritório no Brasil
e evento na Rocinha. Tá vendo? Está faltando algo aqui. Não houve gramaticalmente a mesma construção feita a partir dessa locução verbal. Então, ele está prevendo, esse prever aqui é tanto para abrir escritório como para o evento na Rocinha, tá? Então, está prevendo, só que esse primeiro prever é para quê? Ele prevê abrir escritório no Brasil. Ele não cabe nesse contexto, e abrir evento na Rocinha? Não. Então, como é que ficaria? Ó, prever abrir escritório no Brasil e realizar evento na Rocinha. Aí sim, aí agora manteve o paralelismo gramatical que a gente tanto precisa para que fique de acordo com a norma culta padrão da língua portuguesa. Por quê? Isso aqui é uma manchete de jornal. Isso aqui vai ser divulgado, né, a um público que necessita que essa norma culta padrão esteja de acordo com o gênero jornalístico, né? Aqui a gente sabe que muitas vezes as manchetes elas fogem a esse padrão, né, para chamar a atenção, mas nesse caso aqui não é esse o objetivo, né? Então aqui não houve o paralelismo necessário para essa manchete, não houve. Então, de acordo com a norma culta padrão, aqui ficaria dessa forma. Então, o presidente do UFC prevê abrir escritório no Brasil e é como se estivesse assim, ó, e prevê o quê? Realizar evento na Rocinha, tá? Só que não há necessidade de repetir, tá bom? Então, a gente vai seguir o quê? Esse verbo infinitivo, prevê abrir escritório no Brasil e aqui ficaria realizar, ó, realizar evento na Rocinha, tá bom? As faculdades, as universidades, igual eu sempre digo para vocês, né? Aqueles que vão prestar vestibular nessas faculdades mais tradicionais, elas vão exigir isso de vocês, né? Vocês sejam perspicazes para observar isso aí. Então, esse paralelismo, se não for treinado, né, pegar trechos, tentar reconstruir, é difícil perceber, tá? É muito sutil esse paralelismo, tá bom? Então, elas vão exigir de vocês esse padrão, elas vão exigir de vocês que vocês trabalhem o bom uso da língua, né? O escrever bem, escrever correto, tá? Fazendo com que essa eficácia na sua escrita seja entendida, seja compreendida, sem deixar margem a outras interpretações, sem dar margem à ambiguidade, né? Então, por isso que é importante entender o que é o paralelismo para, quando você estiver lendo o texto, você observar que ali ele está feito dentro de uma norma, né? Então, se fugir a essa norma, é onde os vestibulares hoje estão querendo do alunado, né? Eles querem saber se esse aluno, se esse estudante consegue trabalhar a língua num todo, né? Colocando a sua imagem, colocando a sua identidade dentro de um texto, né? Então aqui é apenas uma questão, mas isso aqui é para, na sua produção textual, você ficar mais atento, tá? É quando você, ao ler uma poesia, você vai observar também ali um paralelismo, tá? Então, isso aqui pode ser cobrado através de reescrita, mas também poderia ser cobrado de um modo bem objetivo, tá bom? Para você ir e procurar qual é a opção
com a reescrita de acordo com a norma padrão, tá bom? Então é treino. Treina, pegue textos onde há essa falha no paralelismo e tenta reescrever, tá bom? Espero poder ter contribuído e até o próximo encontro. Tchau!